Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para um tour de um apartamento super clean e aconchegante, que eu quero mostrar para vocês todos os detalhes. Eu já vou começar contando um pouquinho da história desse apartamento, desses clientes. Quando eles me contrataram, eles já tinham comprado o apartamento com uma empresa que faz a parte de reforma. Algumas pessoas conhecem, que é a Loft. Então eles já tinham algumas padronagens que a Loft já tinha selecionado. E a gente entrou com uma personalização. Então muitas das coisas que estão aqui já tinham sido feitas em um outro projeto e a gente adaptou para melhor se encaixar na realidade deles, nas necessidades deles e até mesmo no gosto deles. Então várias coisas que a gente acrescentou ficaram super legais e fizeram toda a diferença. Então toda a parte de marcenaria foi uma parte que nós criamos, desenvolvemos para que se encaixasse bem na realidade deles. Então aqui eu já vou mostrar para vocês essa entrada desse hall que ficou super legal. A gente estudou muito o layout para que ficasse do gosto deles. Então reparem que a gente tem aqui uma parte toda ripada e nessas ripas a gente fez de costas, né, para ripa, um bar. E esse bar a gente criou como se fosse uma área reservada para a sala de jantar. E ao mesmo tempo a gente também criou essa área de entrada para o hall. Então ali no hall a gente tem um aparador super bonito que fizemos nesse tom de madeira, que a gente usou o mesmo tom de madeira para todo o apartamento. É um tom de madeira um pouquinho mais escuro do que o Frejó, mas é um tom que ele fica mais para nogueira. Super bonito, porque ele deixa bem aconchegante. Pelo apartamento ser bem clarinho, a gente colocou um pouco mais da madeira escura para trazer esse aconchego. Então ali aquele aparador, o espelho bronze, que vocês sabem que eu adoro usar, porque é um espelho que ele dá um pouco mais de aconchego também. Ele é um pouco mais fechado, ele não é tão claro. E aqui o muro da muda vertical, que vocês já sabem que eu amo usar, ele dá esse verde e também ele traz um pouquinho mais dessa natureza mesmo para interno da casa. Não fica uma parede toda branca, ou aqui a gente não precisaria, poderia ser um quadro também, mas aqui a gente tem esse painel verde que já dá esse super charme. E ao lado do painel, a gente tem uma porta mimetizada, uma porta de correr que dá acesso para a cozinha, que eu já vou mostrar para vocês. Mas então, olha aqui que gostoso. A gente fez essa separação exatamente para que a pessoa não entrasse no apartamento direto na sala de jantar. Então a gente tem aqui todo esse ripado que cria essa permeabilidade dos ambientes. E aqui a gente tem a parte do bar. No bar, nós temos a parte de cervejeira, adega, tudo aqui encaixadinho e que também não fica voltado para a porta. Ele fica só voltado para a área de jantar. Um detalhe que era super importante aqui para eles é que a gente tivesse uma mesa grande, uma mesa para receber bastante gente, porque a família deles é super grande. Então a gente tem aqui uma mesa para 10 lugares e que é uma mesa que a gente fez o que? Nós fizemos ela um pouco mais larga e mais estreita para que ela coubesse no espaço que a gente tem. E sempre se atentando com relação às distâncias de circulação, exatamente para que não atrapalhe. Então quando eu tô aqui abrindo essa cervejeira, eu tenho que ter esse espaço completo. É claro que durante o uso das cadeiras a gente puxa um pouquinho mais para trás, mas mesmo assim a gente ainda assim consegue ter uma boa circulação atrás. E aqui, junto com a parte da adega, a gente já deu continuidade com portas que são uma cristaleira. Então a gente tem uma cristaleira aqui na lateral da adega, toda no vidro reflecta, que eu também gosto muito de usar porque ele tem esse tom mais acobreado, mais para um rosé, que ele fica um pouco mais aconchegante e vai combinar também com aquele vidro bronze lá da entrada que a gente colocou. Então a gente vai mesclando todos esses elementos para que eles fiquem bem harmônicos. Além disso, era muito importante que a parte de café eles ficassem aqui na sala. Então, junto com essa parte do bar, a gente fez aqui aquela tomadinha que eu sempre falo pra vocês. Ela fica super discreta, então ela não fica aparente e ao mesmo tempo fica aqui, ó, um cantinho do café super gostoso e fica perto da área da sala de jantar. Vindo pro outro lado, aqui eles escolheram esses quadros, que são um quadro muito bonito, que é um quadro tríptico, que como eu comentei em um outro vídeo, é um quadro que é uma imagem que a gente faz uma sequência e aí a gente monta esse estilo de quadro com uma sequência de imagens, normalmente de paisagens. E ficou super bonito, ficou bem harmônico, porque eles não queriam muitos quadros. Inclusive, a cliente não gosta de quadros e foi até uma decisão aí que foi mais difícil de tomar, porque eles não queriam... Ela não queria quadro, ele queria quadro, e aí ela aceitou que esse aqui é um pouco mais neutro, mais leve e super combinou com toda a parte da decoração da sala. Do outro lado da sala de jantar, a gente também tem mais um aparador. Só que esse aparador, ele tem
uma segunda intenção. Além de ter todo esse aparador aqui como buffet, então olha que bonitas as portas. Nós desenvolvemos todo esse detalhamento das portas. Aqui toda a marcenaria foi feita pela Delano. E para vocês verem, até que eu acho que é legal mostrar, como a gente consegue, mesmo com uma loja de planejados, personalizar. Então aqui a gente criou todas essas ripas, fazendo esse desenho, olha que bonito, para a parte do buffet. Na lateral, nós temos duas gavetas. Essas gavetas, elas são as gavetas para o home office. Então aqui, essa área de bancada é um home office. E esse home office, ele tem as gavetas de documento e uma subgaveta com chave, para que eles possam trancar também. Só que ao mesmo tempo, quando você vê visualmente, é super neutro. A gente não vê que é uma parte de home office. Tirando a cadeira, né, mas que também poderia ser colocada uma cadeira como da sala de jantar, mas como eles têm usado muito no dia a dia, obviamente fica muito mais confortável usar uma cadeira de escritório. Então aqui na parte do home office, eu vou até mostrar para vocês aqui o detalhe aonde a gente colocou as tomadas. Se vocês repararem, a gente não tem aqui na parte de cima aquele furo de serra-copo. A gente colocou as tomadas todas na lateral, encaixadinhas aqui, inclusive os pontos de rede, ponto de USB. Se vocês notarem, aqui é um apartamento que não tem varandas. A gente tem 3 janelas super grandes aqui e que, na verdade, essas 2 janelas faziam parte realmente da sala. Essa área da sala que eu vou mostrar agora pra vocês, ela fazia parte de um terceiro quarto, que a gente decidiu tirar, nós optamos por tirar para ampliar bastante a área de sala, porque realmente era importante que a gente tivesse uma sala de jantar e uma sala de estar. E a sala de estar a gente já usou como a sala de TV também, como home. Então, saindo daqui dessa parte do home office, a gente já vai seguindo para a área de estar. E o que a gente fez para criar esse sentimento de sala de estar, mas que ao mesmo tempo tem uma televisão? Acho super legal a gente usar isso como um detalhe. Então a gente tem as 2 poltronas aqui na lateral que criam um ambiente para você fazer essa conversa, para você sentar. Ali também, embaixo da área do rack, nós fizemos 2 puffs. São puffs que a gente consegue modificar de lugar, né? Então, quando eu quiser usar os puffs para receber mais gente, eu pego os puffs e coloco aqui nessas laterais. Eu crio mais uma área de estar, uma área de ambiente de social. Mas ao mesmo tempo a gente tem um sofá super confortável, um sofá retrátil. Esse sofá, aliás, todos os móveis aqui praticamente são da Líder. E como eu sei que vocês adoram, eu vou colocar aqui embaixo para vocês na descrição de onde são todos os móveis. E ali a gente tem o sofá super aconchegante, confortável, que a gente tem uma TV. Mas a gente não queria criar essa cara de sala de TV. Então a gente usou esse revestimento que vocês já viram e adoram, que é lá daquele apartamento Clean, que eu vou falar o nome que vocês sempre me perguntam. Esse aqui é o Anticato. Ele é uma pedra natural, polida, feita pela Color Mix. Então é exclusivo deles. É uma pedra muito bonita que ela dá esse efeito clarinho, mas ao mesmo tempo ela traz a natureza, né? Porque ela é uma pedra natural, fica super bonito. E aqui, se vocês repararem, a gente tem muita coisa de brasilidade. O cliente adora samba, então a gente tem aqui os CDs de samba, a gente tem ali o cavaquinho. E eu acho super legal isso de complementar a decoração existente com essa decoração afetiva, com essa decoração do que é a história deles. E por isso que aqui a gente fez realmente tudo bem mais aconchegante, tudo super personalizado com o que é a carinha deles. Então ficou super gostoso e as pessoas têm uma impressão muito errada de que quando não tem cor, o apartamento fica sem graça. E não é bem assim, né? Aqui a gente praticamente não tem cores, a gente só tem 2 almofadas no terracota, mas é um apartamento super aconchegante, super gostoso, que a gente consegue ter, inclusive aqui, ó, a gente colocou, por exemplo, materiais mais naturais. Então a gente colocou aqui um couro, um couro com uma textura diferente, mas que traz esse aconchego diferente do que se a gente colocasse cores, porque realmente não era do gosto deles. A mesa de centro também é uma mesa que eu acho ela maravilhosa e ela complementou muito bem a sala, porque ela é toda de vidro, né? Então a gente não pesou na mesa de centro, isso é super importante, porque a gente precisava de uma mesa que ela ficasse com uma boa circulação para o sofá, ó. Então reparem aqui que eu posso passar nessa lateral e eu também posso usar essa frente aqui do rack. E o rack ele se estende por toda a parte da sala.
E aqui no cantinho da sala a gente tem um lavabo, que é um lavabo super aconchegante também, super bonito. A gente tem aqui uma pedra, essa daqui é uma pedra crema marfil, que fica maravilhosa, é uma que eu gosto muito de usar. E nós temos uma cuba esculpida. E reparem que a gente não tem tanto espaço, né, por conta da abertura da porta, como ela foi feita diferente. Ela foi feita fazendo o recuo nas laterais e a cuba fazendo sobressaindo aqui para a área de fora. E na parte de baixo a gente também tem uma pequena prateleira para apoiar a parte de toalhas, de papel higiênico. A gente usou aqui o rose gold como metal principal. E nas paredes nós colocamos um papel de parede todo no fende, para também deixar ele mais aconchegante. Além disso, a gente tem essa parte do espelho toda iluminada, em cima e embaixo, deixando com essa iluminação um pouquinho mais baixa aqui. Mas olha como ele ficou super aconchegante e clean ao mesmo tempo. Antes de mostrar a cozinha pra vocês, eu vou comentar um pouquinho sobre a iluminação, porque eu sei que é uma coisa que vocês reparam muito e gostam que eu fale. Então aqui, por ser um apartamento antigo, o prédio é muito antigo, a gente tinha um pé direito muito baixo, o que implicaria na altura do ar-condicionado se a gente colocasse um rebaixo de forro de gesso. Então a gente optou aqui por colocar os spots, que é um spot que eu acho que super comporta, é um spot de sobrepor. Obviamente, isso daqui, pra gente fazer esse tipo de passagem, a gente tem que fazer rasgos na área da laje e muitas vezes pode ser usado eletrofita para fazer essas passagens, tá? Porque tem alguns lugares que a gente realmente não tem uma massa muito grande para tirar e fazer a passagem de fiação. Principalmente quando é uma fiação feita por conduíte. Então aqui no caso foi tudo feito por eletrofita e a gente conseguiu distribuir uma boa iluminação. Iluminação que eu gosto muito de usar para criar esses ambientes aconchegantes, mais leves. Aqui, por exemplo, que a gente não teve a opção de fazer sancas de iluminação indireta, por não termos o rebaixo do forro de gesso, é legal vocês colocarem uma iluminação bem mais amarelada, que é o tipo de iluminação que eu gosto bastante de usar, entre 2700 e 3000K. Então essa é a dica que eu sempre falo para vocês da iluminação. Pensando também que aqui a gente tem muita iluminação natural. Então, se eu fizesse essa iluminação só, sem a iluminação natural da sala, poderia ser que ficasse escuro. Então, realmente tem que ser analisado, mas eu gosto muito de usar esse tipo de iluminação de 2700 a 3000K. E agora vamos para a cozinha? A cozinha aqui, ela não é uma cozinha integrada, como vocês estão super acostumados a ver, mas pelo seguinte, a gente não tinha nem posição para que ela ficasse integrada com a sala de uma forma legal, mas a gente conseguiu fazer uma cozinha super legal. Ela tem bastante espaço e muito armazenamento, que era bem importante para eles. Acho que todo mundo, né, gosta de um bom armazenamento na cozinha. Então aqui à esquerda nós já temos uma torre de fornos. A gente optamos pelo nicho mesmo para o micro-ondas. Isso é uma dica até de economia super legal, porque o micro-ondas de embutir, ele é muito mais caro do que um micro-ondas comum. Então, por exemplo, um micro-ondas desse, ele vai custar em torno de R$600. Um micro-ondas de embutir vai ser uns R$3.000. E a gente pode criar essa visão, né, de torre, mesmo não precisando ele ser de embutir. Então a gente tem aqui o forno, o micro-ondas. Aqui na lateral a gente tem um cantinho que ficou sobrando, mas a gente não deixa sobrar nada. A gente fez aqui também uma frestinha para esse tipo de armário. E o que eu acho muito legal daqui, que a gente desenvolveu, esse armário, ele é um armário de correr com portas reflecta, mas a gente fez aqui uma dispensa por gavetas. Esse tipo de gaveta é uma gaveta muito prática, porque ela é de alumínio. E se vocês separarem, além da gaveta ser funda, a gente também tem uma altura em cima, ó, que cabem os azeites, que cabem sucos, leites, tudo que vocês precisam dessa parte de dispensa, sem precisar de uma área de prateleiras. Então isso aqui é uma forma muito prática de ter uma dispensa dentro da cozinha. Além disso, aqui do outro lado a gente tem também uma parte de louças, né? Porque é bem importante. E se vocês notarem, bem de pertinho, que olha que legal. Aqui dentro eu deixei o ponto do filtro que tá aqui fora. Tá vendo como ele é grande? Ele é um ponto bem pesado e ele ficaria atrás ali. Então a gente deixou dentro do armário, propositalmente, e a gente faz um furinho bem pequenininho da mangueira para acessar aqui do lado, então a gente não fica com isso exposto. Isso eu gosto bastante de fazer, quando a gente tem essa opção, né, de modificar o ponto de água, a gente já faz dessa forma. Do outro lado a gente tem aqui um espação da cozinha. Essa cozinha aqui a gente tem em torno de 1 metro, 1,10 m, se não me engano, mas eu confirmo pra vocês. É uma cozinha bem espaçosa,
Mas aqui nessa lateral a gente tem toda a parte de cuba, cooktop, máquina de lavar. A máquina de lavar e todos os armários dessa parte da cozinha, eles foram um projeto inicial feito pela outra empresa que já estava na reforma. Então eles não tinham tantas opções para escolher de cores e a gente só escolheu o revestimento. Aí a gente fez nesse estilo espinha de peixe, que eu gosto bastante porque dá um pouquinho mais de sofisticação. Mesmo sendo tudo clean, fica bem sofisticado. Aqui na parte superior a gente também optou pelos vidros Reflecta, que ele tem esse acabamento mais refletivo, como esse outro espelho que nós colocamos aqui. E uma coisa super legal que vocês também devem estar observando é a gente não tem gavetas de talheres, mas nós temos aqui dentro. Então a gente tem subgavetas internas nesse gavetão pelo seguinte, ao invés de nós termos aqui gavetinhas pequenas, a gente tem dois gavetões que dão essa homogeneidade nos armários, mas ao mesmo tempo eu tenho aqui de forma prática as mini gavetas internas. E aqui, continuando do lado do louceiro, a gente tem essa parte de área de apoio, que é uma bancada para comidas rápidas, para tomar um café da manhã. É uma bancada que não é muito larga, então a gente tem aqui 45 centímetros e funciona super bem. Duas banquetas, para eles ficou ótimo porque é mais para o dia a dia, eles não precisam usar a parte da sala de jantar. E ao mesmo tempo a gente tem aqui uma área que a gente deixou mais livre para colocar o filtro, uma cafeteira, algo mais de uso do dia a dia, e na parte de cima um pouquinho de decoração para dar uma alegrada na cozinha. E da cozinha para a lavanderia nós fizemos essas portas aqui ripadas, vazadas, exatamente para manter, porque a gente tem uma boa iluminação na área de lavanderia, mas a gente não tem janelas na cozinha. Então a gente manteve essa iluminação e a ventilação também, porque tem uma ventilação cruzada aqui nesse apartamento, muito gostosa. Mas na lavanderia a gente deixou tudo clarinho, bem neutro. Aqui na primeira lateral direita a gente tem aquele armário que vocês já sabem, né, que é um armário alto para vassouras, para escada, para produtos de limpeza. Aqui é a área da porta de serviço e depois a gente fez um balcão baixo com uma área de balcão alto. O balcão alto, nessa parte superior, a gente colocou um cabideiro, então é super prático para que eles consigam deixar aqui as roupas secando ou roupas que foram passadas. Então aqui na parte de baixo a gente fez uma tulha, que é aquele tipo de gavetão para roupa suja que a gente gosta bastante de usar porque ele é muito prático. Uma porta de armário e no fundo, como ele ficaria muito próximo do tanque que já estava instalado, a gente fez nichos, que são nichos mais práticos para pegar um pendurador, um sabão em pó, tudo aqui nessa área. Do outro lado nós temos uma máquina, que eles não quiseram bancada, porque eles já tinham essa máquina que abre na parte superior, o aquecedor, e aqui a gente conseguiu colocar dois desses varais que eu gosto bastante de usar, que é esse varal aqui que tem a manivela. E eu já até te digo, porque aqui a gente tem forro de gesso nessa área. E quando a gente tem forro de gesso, é importante que a empresa que faça essa instalação do varal saiba fazer um método que não caia, né? Então ele tem uma fixação direto lá na laje. E aqui a gente tem só essas platibandinhas que mostram a fixação que tá lá na laje. Super importante isso. Então aqui é a parte da lavanderia que eu sei que vocês adoram, que quando eu não mostro vocês reclamam. Então já fica aqui pra vocês verem. A Suite Master também segue o mesmo estilo clean que a gente tem lá na sala, com poucas cores e com esses tons mais clarinhos, mais aconchegantes. Aqui, logo na entrada, a gente tem um espelho de corpo inteiro que ele ficou bem de frente à porta do banheiro, para facilitar, porque a gente não teria outro lugar melhor no quarto. Então a gente tem aqui logo na entrada, atrás da porta, né, a gente tem esse espelhão e a gente já vem aqui com um armário que ficou dentro do quarto. Então aqui a gente conseguiu fazer uma parte de closet e uma parte com um armário interno. Esse armário, se vocês repararem, ele é bem pequeno. E se a gente fizesse com duas portas, a gente não teria um bom aproveitamento. Então a gente fez ele com 3 portas, para que a gente tivesse um aproveitamento melhor da parte interna do armário. E aí aqui a gente já vem para a parte da cama. Reparem só na circulação, como a gente tem uma boa circulação. A gente tem aqui as mesas de cabeceira,
uma cabeceira estofada com esse tonzinho mais pro bege, que é super bonito. E a gente também tem uma mesclagem, se vocês repararem, de bege com um tom de laca mais pro rosé, que é onde a gente usou esse mesmo tom que a gente usou na mesa de cabeceira, a gente também usou aqui na parte da bancada. Então toda essa bancada é em laca, olha que bonita. Aqui a gente tem essa área que a gente fez aqui para uma penteadeira. Então a gente tem aqui toda essa parte de gavetas mais estreitas para guardar tudo que é de maquiagem, que não precisa ser tão grande. Aqui vem um banco nessa parte de baixo, ou uma cadeira, né, como preferir. E toda essa parte, mesmo sendo estreita, a gente tem aqui 35 centímetros, nós temos sapateiras. E olha como que nós fizemos, que legal. São sapateiras de correr mesmo, são sapateiras de corrediças, porque elas facilitam a visualização. E aqui as portas são todas transparentes mesmo, são translúcidas. Então ficou bem clean e ao mesmo tempo super prático e funcional. Então depois que a gente sai dessa área que já era do quarto, a gente tem aqui esse canto que a gente conseguiu aproveitar bastante para armazenamento de closet. E reparem nos detalhes, todas as partes de metais, de puxadores do quarto, a gente fez tudo no dourado. Então reparem que a gente usou o mesmo metal, então os mesmos puxadores aqui, os dourados, tanto no closet quanto na mesa de cabeceira. E eu gosto sempre de mostrar o detalhe mais de perto da mesa de cabeceira, porque vocês também me perguntam. Então a mesa de cabeceira nós fizemos um painel amadeirado na parte de cima, e aqui vocês não tem, né, a gente não tem aqui tomada, a gente só tem aqui o interruptor. As tomadas a gente deixa aqui dentro, ó, do nicho, e fica super fácil, porque os fios ficam todos escondidos dentro do nicho, enroladinhos, ó. E nada precisa ficar exposto aqui na parte superior da mesa de cabeceira. E como eu sei que todos os detalhes importam, você já devia estar esperando eu falar sobre esse piso. Esse daqui é um piso de madeira natural, é um taco de tauari, então ele já vem pronto, né? Ele tem esses taquinhos em formatos já especificados, e aí tem várias opções de tamanho, tá? E aqui eles já são prontos, só a única questão é que tem que ter um pouquinho mais de cuidado com manutenção, porque ele é um piso natural de madeira. Então é lindo, ficou maravilhoso no apartamento e eu adoro usar madeira natural. Realmente o que muda é com relação à manutenção e os valores, né? Porque o valor de uma madeira natural é muito mais cara do que se a gente colocar um porcelanato ou um vinílico. E aí vai realmente avaliar dentro do budget do cliente. E agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro da Suite Master. Que, como eu comentei com vocês lá no começo do vídeo, aqui a reforma foi feita por uma empresa que já tinha uma padronagem nos acabamentos. Então os acabamentos, tanto desse banheiro quanto o banheiro do corredor, eles são no mesmo estilo. Eles têm o mesmo porcelanato de piso e parede, e também as bancadas, que são brancas, já vinham como se fosse um padrão mesmo da empresa. E aí eles só puderam escolher a cor da madeira, que a gente escolheu uma cor bem próxima do que a gente já tinha na parte do quarto. E aqui na parte superior nós pedimos a alteração para personalizar e fazer o espelho com as portas, que fica muito mais fácil para armazenar bastante coisa. Então é um banheiro mais simples, mais clean, mas que ficou super charmoso, e principalmente porque a gente conseguiu colocar de cada lado, né? A gente tem um bom espaço aqui, a parte de toalheiro e gancho. E do outro lado a gente tem o box. Esse aqui é o segundo quarto, que hoje é o quarto do Brutus, né, Brutus? E vai ser o quarto do futuro bebê. Então aqui a gente deixou um quarto bem clean. Atualmente, como eles estão de home office, eles colocaram uma mesa extra. E aqui a gente tem os armários, que a gente conseguiu fazer como se fosse um mini closet aqui no cantinho. E na lateral, que a gente gosta muito de fazer, além de nichos, nós fizemos essas prateleiras, porque futuramente a gente já deixou um layout pronto para colocar um berço, uma cama e caber tudo do futuro bebê. Então aqui a gente deixou uma parte para decoração quando ele vier. O segundo banheiro, que ele fica no corredor, ele na verdade serviria para os dois quartos, mas a gente tirou um dos quartos, né, para fazer a ampliação da sala. Então ele serve aqui para o segundo quarto, que ele ficou ali, que é um escritório atualmente. E também, como eu comentei lá no outro banheiro, a gente tem um padrão, né, que foi entregue pela empresa, que é pela Loft, que é o piso e os armários no mesmo acabamento. Então aqui ele também é nesse mesmo padrão, tudo no mesmo estilo. O que eu quis mostrar aqui pra vocês é esse detalhezinho que a gente tem na lateral da bacia,
Porque quando a gente tem essa bacia aqui, a gente não consegue aproveitar com armários, mas a gente consegue aproveitar com nichos, porque não aperta e não fica difícil de acessar. Então a gente tem aqui esses nichos na lateral para facilitar o acesso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse tour e curtido esse apartamento. Pego muitas inspirações daqui. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos acabamentos, eu sempre deixo na descrição. E já vou deixar aqui 2 vídeos super legais para vocês também assistirem do nosso canal. E se você não é inscrito, já se inscreva, comente, curte e até o próximo vídeo.